Gisele, agora voltando no conceito que a gente estava discutindo sobre ecologia. E eu tento entender esse mundo novo, né? E aqui em Deutsche a gente discute bastante isso e parece ter um monte de contradições internas, porque ao mesmo tempo a gente discute, né, o consumo de energia, de água desses grandes data centers, né, com o uso da inteligência artificial, ao mesmo tempo, essa mesma inteligência artificial que consome os recursos, ela pode ajudar a tornar a tecnologia mais sustentável ou mais, vamos dizer assim, otimizada no consumo. Da mesma forma, ela pode ajudar a gente a repensar esse processo de interação com o próprio mundo ecológico. Total. E aí, no seu trabalho, acho que você explora bastante isso. Como que você vê essa perspectiva de futuro desse mundo da tecnologia com a ecologia mesmo, assim? Não, eu acho que tem uma ambivalência que você já trouxe, que é isso, por um lado, a inteligência artificial, por lidar com muitos dados e ter essa capacidade relacional, ela consegue prever catástrofes, enchentes. Ela tem monitoramento de clima, temperaturas. Isso é super importante. No campo da saúde, então, nossa, a inteligência artificial ela tem antecipado os diagnósticos de câncer de mama. Eram 5 anos, agora acho que já antecipou para mais anos, quase 10 anos, coisa que nenhum médico, mesmo bem equipado, consegue fazer. Por outro lado, culmina uma distorção da economia do digital, que é a da obsolescência, do consumismo e do uso de materiais, em sua maioria não reaproveitáveis, e mesmo tudo aquilo que é reciclável é destinado ao lixo sem reuso, né? A lei brasileira, inclusive, ela tem uma categoria que eu acho super bonita, que é a de responsabilidade compartilhada. Solidária. Solidária. E o compartilhamento que você é movido, assim, você tem esse computador, ele vai ficar um lixo, daqui a sei lá, 6 meses, 8 meses, e o que você vai fazer com ele? Né? A gente não tem essa noção que isso tem que ir para uma cooperativa, que vai desmontar, que vai separar, o que pode ser reusado. Não, começa tudo do zero. Isso está entupindo o planeta, não é só a água, nem metais. E terras raras, né? Onde que nós vamos parar com isso? Então, o impacto é brutal, e ele é mais brutal porque toda a indústria do digital, ela foi desenhada de uma maneira absolutamente anárquica. Eu falo, gente, saudades, ficam falando em obsolescência programada, a nossa é a desprogramada. Você entra na plataforma, mudou tudo, ninguém avisa, o computador para de funcionar, o software muda. Então, a obsolescência, toda hora você está precisando de um equipamento novo, toda hora você está precisando de um serviço novo. Então, e isso não é virtual. Isso não está num universo paralelo. Isso está entre nós, né? Então, eu vejo com muita preocupação e com uma atenção especial a esses estudos de novos materiais. Essas empresas, elas têm que passar a jogar a dinâmica da responsabilidade coletiva, porque não são empresas comuns. Nenhuma empresa do passado interferia na vida social, afetiva, econômica, ao mesmo tempo das pessoas, né? Fala assim, a Kodak dominou, monopolizou aí durante muito tempo o circuito da fotografia. Parou. Parou. Hoje a gente está falando de empresas que atravessam toda a nossa vida. A gente vive nesses espaços.
A gente vive nesses Sim. espaços. E esses espaços estão aqui. Eu tenho, hoje, alergia à discussão sobre... eu também não gosto de IA porque é virtual. Eu falei, gente, isso não existe. Isso Já ficou Oh, muitas assim, décadas. nós estamos... É tudo... O André Lemos tem uma frase ótima que é: nós fizemos o download da internet. Ela está aqui, né? Nós estamos dentro dela. Uhum. Gisele, às vezes o meio é a mensagem e não precisa dizer muito mais coisa além disso. Como artista que dialoga com a ecologia, mas usa ferramentas que de alguma forma necessitam com uma intensidade muito grande de recursos hídricos, de recursos elétricos, e isso de alguma forma coloca o meio ambiente em uma situação de vulnerabilidade, como é que você reflete a sustentabilidade, o equilíbrio da produção de arte que lide com a ecologia, que retrate a ecologia, mas dependa dessa inteligência artificial que extrai tantos recursos da natureza? Eu lido com bastante preocupação, mas sabe que me ligou um alerta com relação assim, e os combustíveis fósseis, como os artistas não problematizam, os artistas que trabalham em tecnologia, eles estão sempre muito vulneráveis a essas críticas do meio da arte, enfim, do público que consome arte, dos colecionadores. Mas essas perguntas não deveriam ser feitas sobre tudo e para todos, né? Estou com uma instalação que está no Margs, em Porto Alegre, e na FGV do Rio de Janeiro. É esse vídeo, né, dessa tecnodistopia que eu comentei, que a flor, no fim, não consegue nascer. E eu abri e é um depósito de lixo eletrônico que fica se acumulando na frente da obra. Eu abro um posto de coleta, eu faço parceria com cooperativas, e é uma loucura, porque as pessoas se reconhecem naquilo. E é tão imediato que cai a ficha. Nossa, olha essa TV, olha esse computador. A quantidade de celular e tablet que vem, porque eu esperava que viriam fitas, sabe? Fita de VHS, uma TIC. O que mais vem é mouse, teclado e tablet e celular. Olha só. Essas perguntas e essa discussão que a IA acendeu, porque realmente, sim, eles estão falando, né, que o Sam Altman já deu entrevista falando: vamos investir em energia nuclear, e não tem mais água para tirar, para mover essas máquinas todas. Ela não veio do zero. Ela vem de uma mentalidade absolutamente predatória, né? De um capitalismo burro. Por que burro? Porque vai se destruir tudo. Acabou. Também acabou para eles, né? Acabou para todo mundo. Gisele, para a gente estar encerrando aqui quase já o episódio, como que você vê o papel do artista nesse momento de transformação totalmente imprevisível e de criar essas novas relações com essas tecnologias do futuro? Assim? Olha, eu cheguei à conclusão que não foi por acaso que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial e plantas simultaneamente. Porque eu acho que a gente tem muito que aprender com os fungos, com os micélios, com essa capacidade colaborativa. Eu acho que, nesse sentido, é fundamental pensar essa abertura para outras inteligências maquínicas inclusives. E, a partir dessas outras que não são humanas, vegetais, animais, dos fungos, aprender métodos de colocar à prova essas máquinas que não são deuses e que estão dentro de sistemas que são opacos, para a gente continuar na nossa elegância, para não falar nos sistemas blindados, e que precisam ser questionados, precisam
ser tensionados, e que isso tem que virar uma pauta política do nosso tempo, né? Parece que a gente termina assim, tem que ter Wi-Fi para todo mundo. Assim, bom, gente, tem que ter muito mais, né? Tem que... Nosso direito à memória está ameaçado. Quando a gente fala em obsolescência, em descarte, que nós terceirizamos a memória para vários serviços que deve ter uma cláusula lá, tipo Black Mirror, que diz que assim, ó, você que tem que gerir, mas que podem ser descontinuados a qualquer momento. E com isso, memórias afetivas, pessoais, documentos desaparecem. Como é que nós vamos contar a história do nosso presente quando ele for passado, se nós não temos nenhuma preocupação com o futuro? Talvez o planeta acabe antes, mas vamos dizer que nós vamos ainda estar aqui, né? Qual?